Saudamos os irmãos nesta manhã de domingo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa quinta reflexão, você o Corona. Reflexões de isolamento baseados no livro de Filipenses. O nosso tema para hoje é comunidade, uma construção desafiadora. Basearemos essa reflexão na porção que está no capítulo 2, versículos de 1 a 5. Antes oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pelo privilégio que temos de pertencermos a uma comunidade, a um grupo de pessoas salvas pelo Senhor e que podem viver e se relacionarem de uma forma diferente. Queremos hoje aprender um pouco mais o que significa viver em comunidade, pertencer a uma comunidade. Que assim seja, para a nossa alegria e para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O apóstolo está preso numa cidade de Filipos. Filipos era uma colônia romana. Isto significa que a cidade de Filipos, por ser uma colônia romana, onde o apóstolo estava preso, ela possuía características, valores que eram comuns na Roma antiga do século I. Alguns desses valores, por exemplo, eram o individualismo. Os romanos valorizavam o individualismo. Era uma cultura muito individualista. Cada um pensava por si. Cada um fazia apenas por si. Ninguém olhava o outro, ninguém considerava o outro. Cada um buscava apenas o que era seu. Era uma cultura em que a competitividade era muito alta. As guerras, as disputas, as intrigas, as histórias de traição eram muito fortes. Na Roma do século I, uma cultura sem o Evangelho, uma cultura sem reflexos da nova vida em Cristo, uma cultura selvagem. A vaidade, intrigas dentro da família, no cenário político, econômico, era algo amedrontador. Poder e traição. Havia muita traição entre a elite política. Ninguém confiava no outro. Aliás, se o individualismo estava a imperar, a traição pelo poder era algo que poderia crescer de forma muito fácil naquele terreno fértil. E o apóstolo ele escreve a carta aos Filipenses, mostrando que aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo devem caminhar na contracultura. Devem fazer um caminho inverso, devem comportar-se de uma forma completamente diferente, tendo o seu modelo, tendo o seu padrão no Senhor Jesus Cristo. É o que ele vai dizer, por exemplo, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente. A preocupação dele é que esses irmãos devem portar-se dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Uma vez que as pessoas são alcançadas pelo Evangelho, elas mudam a sua maneira de viver. Ou seja, a nossa identidade em Cristo altera totalmente, radicalmente o nosso comportamento. É impossível que alguém diga que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo e não experimente mudança na sua vida. Essa pessoa só pode estar a ser mentirosa, porque ela está a dizer que o Evangelho de Jesus Cristo não tem poder para transformar a sua vida. Ou seja, que o seu pecado é tão grande que nem o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de transformar. O Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. O apóstolo está preocupado com a maneira como os filipenses vivem, em decorrência da aceitação do Evangelho de Cristo. Ele diz mais: assim como sempre obedecestes,
não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai a vossa salvação. Uma vez salvos e vivendo dignamente o Evangelho de Cristo, a salvação precisa ser trabalhada, precisa ser operada, ela precisa ser concretizada na história das nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Como é que nós operamos a nossa salvação? Como é que trabalhamos a nossa salvação? Um dos aspectos é este que queremos ver hoje. Portanto, a nova identidade em Cristo, a nossa cidadania no Evangelho, deve afetar a nossa maneira de viver, ou seja, deve nos levar a colocar a salvação em ação. Não pertencemos mais a este mundo, não carregamos mais os valores deste mundo, mas os valores do reino. É o que deixa claro nestes versículos que acabamos de ler. Mas entre esses dois versículos, nós encontramos Filipenses 2, versículos 1 a 5, que é o texto que queremos tratar hoje. Quero apresentar aos irmãos um pouco da estrutura desse texto. O apóstolo diz: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, nós temos alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria. De que forma podia se completar a alegria do apóstolo? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito e uma só atitude. Quando é que uma comunidade, quando é que uma congregação de facto traz alegria para o seu pastor, para a sua liderança? Quando é que ela completa a sua alegria? Quando ela desenvolve um estilo de vida que se identifica com aquela comunidade. É o que o apóstolo diz aqui. E é algo muito interessante. Diz-se por estarmos em Cristo. Estar em Cristo, irmãos, significa crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Significa que nós já nos rendemos a Ele como aquele que controla as nossas vidas em todas as áreas, em todas as dimensões. Se por estarmos em Cristo, nós deveríamos ter algumas coisas. E esse ter não é uma opção. Decorre do fato de nós estarmos em Cristo. Então, a questão aqui é clara e não há meio termo. Estamos em Cristo, havemos de ter algumas coisas. Não estamos em Cristo, não havemos de ter. O apóstolo diz, se nós estamos em Cristo, nós temos. E ele repete de novo, nós temos. E ele vai explicar que essa ideia de estarmos em Cristo nos oferece algumas coisas que o mundo não tem. Se nós estamos em Cristo, nós havemos de ter alguma motivação, havemos de ter alguma consolação, havemos de ter comunhão no Espírito e profunda compaixão. Mas também havemos de ter uma forma de pensar que seja unida. Havemos de nos amar mutuamente, havemos de caminhar na mesma direção, no mesmo espírito e com a mesma atitude. Se o irmão perceber bem, vai notar que, primeiro, ele começa a dizer que se nós estamos em Cristo, existem algumas ações que partem de mim como pessoa, como indivíduo. Mas essas ações, elas precisam elas precisam ser construídas na direção do outro, de modo que possa gerar convergência. Por isso, o apóstolo vai dizer, depois dele falar dessa ação individual, ele vai falar num tom de comunidade.
Se de facto eu estou em Cristo, se de facto o irmão está em Cristo, então nós havemos de pensar juntos, havemos de pensar do mesmo modo. Isso não significa diferença de opinião. Havemos de sentir o mesmo amor, havemos de caminhar no mesmo espírito, na mesma direção, havemos de ter a mesma atitude. Mas isso só se nós estivermos em Cristo. Essa é a questão. Às vezes nós confundimos. Pode ser que uns não estejam em Cristo. Apesar de terem sido batizados, até de serem membros da igreja, pode ser que não estejam em Cristo. E talvez dali os nossos constantes conflitos e dali talvez essa ausência do espírito de comunidade. Porque se Cristo é Senhor e Ele está no centro, o sentido de comunidade na igreja não é algo inevitável. Não é algo evitável, quis dizer. É algo inevitável. Se por estarmos em Cristo, irmãos, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, o apóstolo diz novamente, completai a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo Espírito, uma só atitude. Veja como as ideias estão bem entrelaçadas. Se nós temos alguma motivação, e a motivação está ligada à maneira como nós pensamos, no espírito de comunidade, se eu tenho uma motivação, essa motivação ela deve ser refletida no mesmo modo de pensar. Se as minhas motivações no corpo de Cristo, elas não se alinham ao mesmo modo de pensar da comunidade, eu preciso rever o que é que está no meu coração. O que é que está a me mover numa direção contrária? O que gera uma opinião oposta à comunidade, ao grupo, à Igreja do Senhor Jesus Cristo? Se de facto todos estamos em Cristo, as nossas motivações vão se encontrar em algum momento. Amor, alguma exortação de amor, havemos de ter o mesmo amor. Se existe amor no meu coração, irmãos, esse amor será refletido na comunidade, alguma comunhão no Espírito. O apóstolo repete a mesma ideia, o mesmo Espírito. Se existe alguma profunda afeição e compaixão, queridos irmãos, isto há de se refletir numa nova atitude, numa mentalidade que se reflete num corpo. Aqueles que carregam no coração profundas afeições e compaixão num corpo de Cristo, eles têm uma atitude radicalmente diferente daqueles que não têm. Isso se reflete, se espelha na comunidade. Portanto, aqui temos uma questão muito clara. Se estamos em Cristo, é a nossa identidade, somos cristãos. E essa identidade afeta profundamente o nosso comportamento, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós reagimos num corpo de Cristo. Uma mensagem forte e profunda para levarmos em consideração. E ele traz aqui um desafio. Se de facto nós estamos em Cristo e vivemos esta comunidade, nada façais por ambição egoísta. Se faço parte dessa comunidade, a ambição egoísta já não é mais uma realidade, o egocentrismo já não deve mais nos identificar. Devo viver de uma outra maneira. Rivalidade, contenda, divisão deve chegar ao fim, porque eu pertenço a uma comunidade salva por Jesus Cristo. A ambição egoísta é um tema tratado ao longo das Escrituras. Diz Tiago, mas se tendes amarga inveja e ambição egoísta em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e ambição egoísta, aí há perturbação e toda obra perversa. Quem alimenta a ambição egoísta está fora do caminho, porque receio que quando chegar
vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis. Que de alguma maneira haja pendência, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos ou invejas, orgulhos, tumultos. A ambição egoísta não se identifica com a comunidade. É um espírito que luta contra a comunidade. Aí nós temos dúvida se realmente o Evangelho está a fazer o seu trabalho. Nada façais por ambição egoísta. Essa não é a vontade de Deus. Qual é o desafio que temos hoje no processo de construir a amizade, a comunidade? Nos identificarmos com os outros irmãos num corpo de Cristo pelo fato de sermos cristãos e tomarmos o cuidado de vermos se provavelmente no nosso coração não há essa ambição egoísta ou vaidade. Ambição egoísta ou vaidade. Vaidade é uma palavra muito interessante. No original significa glória vazia, kenosdoxia. Glória vazia. É aquela busca infinda. É aquela corrida que no fim não vai valer para nada. É aquela ostentação que não constrói a vida e que não tem sentido. Algumas pessoas lutam por coisas que não valeria a pena. Não valeria a pena gastar tempo, dinheiro, energia em algumas batalhas. E nós precisamos ter sabedoria de quais são as nossas lutas e não nos desgastarmos com mesquinhas por uma questão de vaidade, simplesmente buscando algo que não vai durar, não vai nos dignificar como pessoas. Nada façais por ambição ou por vaidade, mas humildemente cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tem aqui uma contração. Em vez de ambição egoísta e vaidade, humildemente somos convidados a considerar os outros. Quem quer viver em comunidade, e se de facto estamos num processo de construção de uma comunidade, nós precisamos, irmãos, em algum momento considerar o outro superior a nós e considerar o outro com humildade. Isto significa que até as nossas opiniões, em algum momento, por mais que nós achemos que estão certas, teremos que deixar do lado, porque humildemente estamos a considerar o outro. Aqui não temos quem tem razão ou quem não tem razão. É uma atitude, é uma nova mentalidade, é uma nova disposição do coração. Por isso a construção de uma comunidade é um desafio, porque ela reflete os valores espirituais, reflete a nossa maturidade, reflete a nossa espiritualidade, reflete a grandeza do nosso ser. O que de facto nós somos, que tipo de pessoa tem sido construído em nós. Ela é bem vista na maneira como nós vivemos em comunidade. Isto é contra a cultura. O mundo não pode nos ensinar isso. Roma não pode ensinar. Babilônia não pode ensinar. O Ocidente não pode ensinar. Nem Estados Unidos, nem Londres, nem França. O mundo não pode nos ensinar, porque é contracultural. É algo único do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E é interessante aqui a palavra cuide, porque dá a ideia de escopo, abrangência, de foco. Cada um focalize, não apenas o que é seu, mas também o que é dos outros. A ideia de olhar, cada um olhe para as coisas dos outros, que tome cuidado com o egoísmo, porque o egoísmo olha somente seus próprios interesses, mas que desenvolva empatia, interesse dos outros, interesse pelas coisas dos outros, se preocupar com o outro como se fossem suas coisas, sentir a dor do outro como se fosse
a sua também. Seja a vossa atitude a mesma de Cristo. É preciso haver a atitude de Cristo. A ideia de atitude é mentalidade. Jesus Cristo deixou sua posição, ele moveu-se do seu foco, do seu escopo na direção das nossas necessidades. Jesus Cristo serviu o nosso interesse. Ele deu a sua vida, morreu a morte de cruz, autossacrifício, mas ele foi exaltado por Deus, experimentou glorificação. Queremos viver em comunidade, irmãos, que haja em nós a mesma atitude, a mesma mentalidade de Cristo Jesus. Que haja, de facto, essa disposição de autossacrifício, de mover-se do nosso escopo para ajudar o outro. Para refletir e praticar, voltamos à ideia do início, cidadania do Evangelho. Se estamos em Cristo, vamos operar a nossa salvação. Isso requer empatia, humildade, autossacrifício, construindo assim uma comunidade que reflete os valores do reino. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma nova disposição, um novo espírito, uma nova mentalidade, para que nós possamos construir a nossa comunidade cada vez mais forte, robusta, rumo à missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, para a nossa alegria, mas também para a sua glória. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.